E a cebolinha, você pode plantar cebolinha pelas sementes ou pelas mudas. A forma escolhida deve ser plantada preferencialmente na primavera. Ambas podem ser encontradas em lojas de jardinagem. A plantinha comprada nos supermercados também pode ser usada para iniciar o plantio da cebolinha. Para tanto, corte as folhas deixando 5 centímetros do subcaule, parte branca, próxima da raiz. Plantando a cebolinha com sementes, caso escolha começar o cultivo da cebolinha pelas sementes, você pode colocá-las tanto em uma sementeira quanto direto no vaso. Na floreira ou no jardim, o substrato deve ser fertilizado com algum composto orgânico, humus, de minhoca ou esterco curtido. Terra e areia na proporção que você vê que é melhor. Na sementeira, no vaso ou no jardim, o jeito de como plantar cebolinha com semente é o mesmo. Coloque as sementinhas em covas de 1 centímetro de profundidade, com espaçamento de 15 centímetros. A germinação é bem rápida, entre 4 e 6 dias. Plantando a cebolinha por mudas, quando a cebolinha cresce, produz ramos a partir da raiz. Cada ramo é uma toceira. Divida-as e plante na mesma profundidade da cebolinha mãe. Esse é um dos truques para ter cebolinhas mais grossas. Transplante após a germinação se o início do plantio foi feito em sementeira. As plantas devem ser transplantadas para um local definitivo somente depois de estarem grandes e fortes o suficiente para serem manuseadas sem danos. Mesmo assim, faça a transferência com muito cuidado para não destruir o torrão de terra na raiz. Plantio no chão. Se for colocar a cebolinha direto no chão, garanta que a terra esteja bem macia, desfazendo todos os torrões duros e afogando-a bem. Misture bem humus de minhoca e retire toda a sujidade visível. E isso é importante para ter sucesso no projeto de como plantar cebolinha. Se sua região for de muitas chuvas, faça pequenas montanhas para a água não se acumular na raiz. Caso contrário, faça o canteiro mais baixo, com as bordas elevadas para reter mais água e reter umidade por mais tempo. Plantio em vaso. Se a ideia é como plantar cebolinha no vaso, escolha um recipiente de tamanho médio com 15 centímetros de profundidade e furos embaixo. Faça a camada de drenagem da seguinte forma: coloque pequenas pedras no fundo do vaso, o suficiente para tapar os buracos no fundo. Em cima das pedras, jogue uma porção de areia que cubra todas as pedras. Agora, a água vai drenar muito bem por essas camadas do vaso e a raiz vai encharcar e empobrecer. Por cima, coloque a terra fertilizada e pronta para receber as mudinhas. Agora é só transplantá-las. Luminosidade. A cebolinha gosta de ter luz direta sobre ela por 4 a 6 horas por dia. Por isso, deixe a plantinha em um local que receba o sol. Fique atento para essa dica de como plantar cebolinha. Se a temperatura exceder 25 graus, pode queimar as folhas e ressecar a planta. Regas. A mudinha e a planta jovem precisa ter regas frequentes, de modo que o substrato esteja sempre úmido, mas não encharcado. Já a planta adulta consegue sobreviver na seca, mas por um curto período. Colheita. Depois de 90 a 120 dias de plantio, a cebolinha já está pronta para ser colhida e saboreada. Se você for colher apenas algumas folhas para um prato, retire as mais externas, puxando-as para baixo. Isso vai desfiar a folha até que ela se solte do subcaule, garantindo a espessura sempre grossa. Caso deseje retirar muitas folhas, puxe a planta toda ou pegue um bom maço pelas mãos e corte bem rente a raiz, deixando somente poucos centímetros do subcaule. As raízes vão se encarregar de formar novas folhas. Agora que você viu como plantar cebolinha e deixar as folhas mais grossas? É fácil, né? É ou não é?